Ok, vamos fazer esse probleminha aqui. Um banheiro mede 2,1 metros de comprimento por 2,1 metros de largura e 3 metros de altura. Suas paredes serão cobertas com azulejos de 15 centímetros de lado do chão até o teto. O banheiro tem ainda uma porta com 75 centímetros por 1,95 centímetros e uma janela com 60 por 60. É preciso comprar ainda 10% a mais para compensar as perdas. Quantas caixas de 100 azulejos devem ser compradas? Que probleminha danado, rapaz. Olha só, imagina que você está dentro desse banheiro e você enxerga as 4 paredes. Eu vou desenhar essas 4 paredes aqui. Ó, eu tô lá dentro do banheiro, aí é como se eu tivesse aberto as paredes. Tô vendo essa parede na minha frente, essa do lado, essa tá atrás de mim e essa aqui tá na minha esquerda. Então desenhei retificado, tá? Vamos agora colocar aqui essas medidas. Então isso aqui, vamos trabalhar aqui com centímetros, tá? Então eu vou ter aqui 240 centímetros, aqui é 240 também, aqui é 210 e aqui é 210. E a altura é 3 metros, então 30. Eu tenho ainda uma porta com 75 por 1,95, então vamos desenhar aqui a porta. 75 por 1,95. E eu tenho ainda uma janela com 60 por 60. Vamos desenhar a janelinha aqui. 60 por 60. E eu vou jogar azulejo em tudo isso aí, em todas as paredes. Então, nesse caso, ao invés de calcular a área, seria melhor calcular quantos azulejos eu vou usar em cada sentido. O problema fala que os azulejos têm 15 centímetros. Se os azulejos têm 15 centímetros, quantos azulejos você vai gastar para ir do chão até o teto? São 15 centímetros cada azulejo. Se você tem 300 centímetros, né? Então você vai ter um total de 20 azulejos na altura, que 20 vezes 15 centímetros vai dar isso. Você aqui, nesse sentido, você vai ter quantos azulejos? 240 dividido por 15 são 16 azulejos nesse sentido. E 2 e 10, se cada azulejo tem 15, então você vai ter 15 azulejos nesse sentido. Ou 15 não, desculpe, 14 azulejos. 14 vezes 15, 14 azulejos vezes 15 centímetros vai dar realmente 210 centímetros. 16 azulejos vezes 15 centímetros cada um vai dar realmente 2,40 metros, né? 240 centímetros. E 20 azulejos vezes 15 centímetros vai dar 3 metros. Agora eu tenho que ver quantos azulejos eu vou ter nas janelas. Olha, 60 centímetros, se cada azulejo mede 15, eu vou ter 4 azulejos aqui e 4 azulejos aqui. Na porta, se cada azulejo mede 15, eu vou ter 5 azulejos aqui nesse sentido e aqui eu vou ter 13 azulejos nesse sentido. Então, para saber quantos azulejos eu vou gastar, eu vou calcular a área em azulejos e não em centímetros. Então, eu vou ter 2 paredes com 16 por 20. 2 paredes com 16 por 20 azulejos, mais 2 paredes com 20 por 14, né? São essas aqui, isso aqui é 14 também. 2 de 20 por 14. Só que eu tenho que subtrair os azulejos que não vão ser usados nessa janelinha e na porta, não vai ter azulejo ali. Então eu tenho que subtrair 4 por 4, que são 16 azulejos, menos, eu tenho que subtrair 5 por 13. 5 por 13 são 65 azulejos. Então isso aqui vai dar um número total de azulejos para cobrir tudo. Isso aqui vai dar 20 vezes 16, 320. Vezes 2, 640. Aqui 14 vezes 20, 280. 280 vezes 2, 560. Menos 16, menos 65. Isso aqui vai dar menos 81.
Então o número total de azulejos vai dar 640 mais 560, isso aqui vai dar 1.200, tirando agora 81, vai dar 1.119 azulejos. Pronto, 1.119 azulejos. O problema fala que eu tenho que adicionar 10% por causa das perdas. É que quando você vai cortar um azulejo, às vezes o azulejo fica no cantinho, aí tem que cortar e às vezes quebra, você tem que pegar outro. Então todo mundo que vai gerenciar a obra tem que levar em conta essas perdas aqui. Tá? Então eu vou adicionar 10% nesse número de azulejos aqui. Eu vou multiplicar isso aqui por 1,1, que corresponde a adicionar 10%. É claro que na obra verdadeira esses cálculos são feitos de maneira bem aproximada. Então isso aqui vai dar 1.119 mais vezes 1,1, 1.119. Isso aqui vai dar 9, 10, vai 1, 3, 2. E aqui eu jogo uma casa decimal. Então 1.230 azulejos, pronto. 1.230 azulejos. Se cada caixa tem 100 azulejos, quantas caixas eu vou ter que comprar? 12. Se você comprar 12 caixas, vão faltar 30. Então, eu tenho que comprar 13 caixas, aí vai sobrar um pouco. Então, 13 caixas. Por isso que muitas vezes você vê assim, azulejo sobrando nas casas, né? Azulejo que sobrou aí. Você não tem como calcular com precisão as perdas. Você não sabe se vai quebrar muito ou se vai quebrar pouco. Então, nesse caso aqui, 13 caixas. Então, resposta certa, letra D. Um probleminha que caiu na prova do Colégio Militar. A equipe alfa dos alunos do Colégio Signos recebeu a tarefa de calcular a área do campo de futebol do colégio. Sabe-se que o comprimento é o triplo da largura. Então deixa eu desenhar logo esse campo aqui. O comprimento é o triplo da largura. Então eu vou chamar já aqui de x e aqui eu vou chamar de 3x, tá? O comprimento é o triplo da largura. E que para cercar esse campo de formato retangular com 3 voltas de arame, foram gastos 720 metros. Olha, se eles gastaram 720 metros, quer dizer que o perímetro desse campo tem quantos metros? 240. Ok? 3 vezes isso vai dar 720. Então, mas esse perímetro usando x vai ser quanto? 3x mais x 2 vezes. É 8x. Então esse perímetro vale 8x. Então daqui eu concluo que x vale 30 metros. 240 dividido por 8. Logo, essa medida aqui é 30 metros. E essa medida aqui é o triplo disso, são 90 metros. E agora com isso já dá para calcular a área. A área vai ficar em metros quadrados, né? É só multiplicar 30 metros vezes 90 metros. 30 metros vezes 90 metros. Isso aqui vai dar 2.700 metros quadrados. Resposta certa, letra D. Caiu na prova do Colégio Militar. Outro probleminha do Colégio Militar. Na verdade, as provas do Colégio Militar têm muitas questões relacionadas com áreas, volumes e perímetros, tá? A construtora Pardal está construindo uma casa num terreno retangular de 12 por 25. Quem é que tem 12 por 25? A casa ou o terreno? É o terreno, né? O terreno tem 12 por 25. Então, 12 metros por 25 metros. Essa casa ocupa uma área quadrada dentro do terreno de 10 metros de lado. Então 10 metros aqui, 10 metros aqui. Isso aqui é a casa. O que o problema pede? A área do terreno que não é ocupada pela casa é D. Então o problema está pedindo isso aqui, ó. Que é a área do terreno que não é ocupada aqui pela casa. Isso é fácil. É só a gente calcular a área do terreno e subtrair a área da casa. O que vai sobrar é a área do quintal, né? A área do terreno que não é ocupada pela casa. Então a área do terreno vai ser 12 vezes 25. Isso aqui vai dar 300 metros quadrados. E eu vou subtrair a área da casa, que é 10 por 10, 100 metros quadrados. Isso aqui vai dar, então, 200 metros quadrados. Resposta certa, letra A.
Esse aqui é um probleminha que caiu na prova do Colégio Militar, que é um problema de torneira. Olha aqui, rapaz, problema de torneira, que bom que a gente sabe fazer, né? Uma torneira aberta enche 4/5 de uma piscina em 4 horas. É, como é que é? Enche 4/5 de uma piscina em 4 horas. Me confundiu, porque eu costumava fazer assim, enche a piscina em tantas horas. Ele botou esse 4/5 aqui pra confundir, hein? Essa torneira enche 4/5 da piscina em 4 horas. Se ela enche 4/5 da piscina em 4 horas, então me diga, em quanto tempo vai encher a piscina? Digamos que isso aqui seja a piscina, ele vai encher isso aqui em 4 horas. Que é 4/5 da piscina. Quanto tempo vai demorar para encher a piscina inteira? 5 horas. Então já traduzi para o jeito que eu sabia fazer. Uma torneira enche a piscina em 5 horas. Ótimo. Agora a segunda torneira também tem uma pegadinha aqui. Não é torneira, não é vazamento. Ó. Existe um vazamento nessa piscina que esvazia 4/7 da piscina em 4 horas. Caramba, esse vazamento esvazia 4/7 da piscina em 4 horas. Vamos desenhar aqui a piscina novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, isso aqui, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 4/7 da piscina, que leva 4 horas para esvaziar. É isso? Esvazia 4/7 da piscina em 4 horas. Então, me diga uma coisa. Em quanto tempo esse vazamento vai esvaziar a piscina toda? 7 horas. Então agora ficou fácil. Eu tenho uma torneira que enche a piscina em 7 horas e eu tenho um vazamento que esvazia a piscina em 7 horas. Excelente. O que o problema está pedindo? Então, estando a piscina completamente vazia, se a torneira for aberta às 8 da manhã, a quantidade de água na piscina ao meio-dia será igual? Ah, caramba! Esse está bem diferente, né? Olha só, vamos ver o que acontece em 1 hora. Em 1 hora, vai encher 1/5 da piscina. Ao mesmo tempo, vai esvaziar 1/7 da piscina, por causa do vazamento. Então, em 1 hora, qual é a quantidade de água que vai entrar na piscina? Qual é a fração da piscina toda que vai encher? É 1/5 menos 1/7. Tá bom? Então isso aqui vai por 7, isso aqui vai por 5, isso aqui vai dar 7 menos 5, 2/35. Então, em 1 hora vai encher 2/35 da piscina. Ótimo. O que o problema está falando aqui? Se a torneira for aberta às 8 da manhã, a quantidade de água na piscina ao meio-dia, quantas horas passaram? De 8 da manhã até meio-dia, né? De 8 a meio-dia são 4 horas. Então, em 4 horas, vai encher 4 vezes isso. 4 vezes 2/35. Isso aqui vai dar 8/35 da piscina, da capacidade total da piscina. Então, em 4 horas, vai encher 8/35. Vamos ver o que o problema está falando aqui. Ó, resposta certa, letra C. Em 4 horas vai estar cheio 8/35 da sua capacidade total. É um problema de torneira, só que com vazamento tem que subtrair e está um pouquinho aqui disfarçado porque ele colocou essas frações. Mas nada que são pedras no caminho que a gente consegue vencer, né? Mais um probleminha de áreas que caiu na prova do Colégio Militar. Olha aqui. Ana deseja decorar uma parede retangular. Parede retangular. Posso desenhar, né? Parede retangular. Dividindo-a em quadrados pintados de diversas cores. Que maravilha. A parede mede 4,40 m. Vou botar em centímetros, tá? 440 por 2,75. Então 275 centímetros. O menor número de quadrados que ela pode pintar nessa parede, uma vez que todos os quadrados têm o mesmo tamanho, então ela tem que colocar quadrados aqui. Pode botar os quadradinhos desse tamanho assim, de 1 centímetro, né? E colocar os quadradinhos de 1 centímetro,
Vão dar 275 quadradinhos aqui e 440 quadradinhos aqui. Vai dar certo. Ah, mas ele quer saber o menor. O menor. Então, sabe qual vai ser o lado do menor quadrado? O MDC entre 275 e 440. Porque o lado desse quadrado é um divisor disso e é um divisor disso. Então, se eu quero que o número de quadrados seja o menor possível, então o tamanho do quadrado tem que ser o maior possível. Então, tem que ser o maior divisor simultâneo, ou seja, comum, entre esses dois números aqui. O MDC entre 275 e 440. Vamos calcular isso aqui. 275 e 440. Calcular o MDC. Vai por 5, aqui vai dar 55 e aqui vai dar 88. Vai por 11, vai dar 5 e aqui vai dar 8. Acabou. Então 5 vezes 11 é 55 centímetros, é a medida desse tal quadrado. Então eu vou ter, na verdade, 5 por 8. Vai ficar um negócio assim. Quadrados com 55 centímetros de lado. É isso que vai acontecer com a parede da nossa amiga Ana. Ok? Então ele está perguntando, qual é o menor número de quadrados? 5 vezes 8, que vai dar 40 quadrados, que vão ser coloridos lindamente, com cores diferentes. Que legal, tá ficando bonito a beça esse negócio. Tô amando, tô adorando. Que tá um quadrado preto. Resposta certa, a letra C. Esse agora é um problema de volume que caiu na prova do Colégio Militar, tá? Olha só, uma sala você já sabe que tem qual formato? Formato de paralelepípedo retângulo. Então aqui está a nossa sala. Ela tem as seguintes dimensões. Trabalhando em metro cúbico, vamos passar todo mundo para metro então, ok? 80 decímetros de comprimento. 80 decímetros são 8 metros. 0,7 decâmetro de largura. 0,7 decâmetros. Um decâmetro são 10 metros. Então isso aqui vai dar 7 metros. Por 0,5 hectômetros de altura. 0,1 hectômetro de altura são 5 metros. Tá, então já posso calcular o volume dessa sala. Vou calcular já já. Os móveis ocupam 1/20 do volume. E cada pessoa deve dispor de 7 metros cúbicos de ar para sua respiração. A quantidade de pessoas que nessas condições podem ficar na sala é... então eu tenho que achar o volume todo da sala. Vai dar 5 vezes 8 vezes 7, vai dar 40 vezes 7, 280. 280 o quê? Metros cúbicos. Ele fala que os móveis ocupam 1/20, 1/20 disso. 1/20 disso, se você dividir isso aqui por 20, vai dar 14. Então o volume dos móveis, isso aqui vai dar 14 metros cúbicos, que é 1/20 disso. Ou seja, o ar, o volume de ar lá dentro é o volume da sala menos o volume dos móveis. Então 280 menos 14, isso aqui vai dar 266 metros cúbicos. E ele fala que cada pessoa tem que dispor de 7 metros cúbicos de ar para sua respiração. Quantas pessoas podem ficar lá dentro, no máximo? É só você pegar esse volume aqui, 266, e dividir por 7, para saber quantas pessoas vão poder ficar lá dentro. Você podia botar 300 pessoas lá dentro, só que elas iam morrer sem ar. Então, para ter 7 metros cúbicos de ar para cada pessoa, isso aqui então vai dar 266, dividido por 7, 26 por 7 são 3, sobra 5, 56, 38, resto 0. Então, 38 pessoas podem ficar lá dentro. Resposta certa, letra D. Mais um probleminha do Colégio Militar.
O retângulo da figura a seguir está dividido em 7 quadrados. Se a área do menor quadrado mede 1 centímetro quadrado, qual é a área do retângulo? O retângulo grandão. Então a gente vai ter que calcular isso aí. Ele está dizendo que a área do menor quadrado é 1 centímetro quadrado. Os menores quadrados são esses 3 aqui. Então, se a área é 1 centímetro quadrado, quer dizer que cada quadradinho desse aqui tem quantos centímetros de lado? 1 centímetro. Vou botar tudo em centímetro, tá? 1, 1 e 1. Então, esse lado aqui é 3. Isso tudo aqui é 3. Isso aqui é 3. Isso aqui também vai ser 3. Então, olha só. Se aqui é 3 e aqui é 1, quanto é que vale essa parte aqui? 4, né? 4 é isso tudo. Então, isso aqui vale 4. Mas se isso aqui vale 4, quer dizer que aqui vale 2 e aqui vale 2. São 2 quadrados iguais. E aqui é 2 também. Ah, muito bem. Então já sei essa dimensão aqui, que vai dar 5. Agora, falta descobrir quanto é que é essa medida. Eu já sei que até aqui é 4. Falta calcular isso. Mas isso aqui é o lado desse quadradão. E esse quadradão, ele tem um lado que vale 3 mais 2. Ó, isso aqui não é 2? 3 mais 2, 5. Ah, é 5, eu já sabia que era 5, podia ter visto por aqui. Se isso aqui é 5, aqui é 5 também. Então isso aqui também é 5. Então isso tudo aqui vale 9. Então a área do retângulo grandão é 5 vezes 9. 5 vezes 9 o quê? Centímetros quadrados. Então isso aqui vai dar 45 centímetros quadrados. Resposta certa, letra C. Esse probleminha aqui também caiu no colégio militar. Dá vontade de resolver sem ler o enunciado. Eu acho que é para calcular a área disso aqui. É o retângulo grandão menos esse pequenininho. Deixa eu ver se é isso que ele está pedindo. A casa de Daniel está em construção. Sua mãe contratou um pedreiro para assentar a lajota do piso e o rodapé da sala. Ah, não tem nada a ver com isso aqui. Tem que ver, é para calcular o dinheiro que vai ser gasto. Tudo bem. Sua mãe contratou um pedreiro para assentar a lajota do piso. A lajota do piso é o revestimento aqui, né? O chão. E o rodapé da sala, que tem o formato da figura abaixo. Então isso aqui são as dimensões da sala. Aqui eu tenho 3 metros, 8 metros, 5, 5. E aqui onde tem a porta, quanto é que mede isso aqui? São 2 metros, né? Porque aqui você tem 5, aqui tem 3. Então aqui são 2 metros. E esse pedacinho aqui, hein? Esse pedacinho não foi dado, mas você tira daqui, ó. Se isso tudo é 8 metros e aqui são 5 metros, quer dizer que esse pedacinho aqui são 3 metros. Então isso aqui é 2, isso aqui é 3. Sabendo que o pedreiro cobra R$ 9,50 para assentar 1 metro quadrado de piso e R$ 2,50 por metro linear de rodapé colocado, e que na sala existem 2 portas, cada uma com 0,8 metros, porta e porta. Porta aqui, porta aqui. Quanto a mãe de Daniel irá gastar com o pedreiro? Tá brincando que eu vou fazer isso tudo. Quanta conta? Então vamos lá. A primeira coisa a fazer é calcular a área. Porque eu vou saber quantos metros quadrados tem, vou saber qual é o gasto com a colocação do piso. Essa área toda é igual. Ó, vamos prolongar aqui. Essa área toda é igual à área desse retângulo grandão, que é 5 vezes 8. Menos essa área aqui desse retângulo menor, que é 2 vezes 3. Isso aqui vai dar 40, menos 6... Isso vai dar 34. 34 o quê? Metros quadrados. Bom. Se a área da sala é 34 metros quadrados, e foi dito aqui que o pedreiro cobra R$ 9,50 para assentar 1 metro quadrado de piso, então eu já posso saber quanto que vai gastar com o piso. R$ 9,50 cada metro quadrado. Então, 9,50 vezes 34. Quanto é que vai dar isso? 9,50 vezes 34. 0, 20, vai 2, 36, 38. 3, 0, 15, vai 1, 27, 28, 50. 0, 0, 8, 5, 13, vai 1. 12, vai 1, 30 e 12, 300, calma.
Quantas casas decimais? 2. Aqui tem 2 casas, aqui é inteiro, então 2 casas decimais aqui. Vai gastar R$323. R$323 é o que vai ser gasto com o piso. Agora vamos calcular quanto que vai ser gasto com o rodapé. Olha só, então eu tenho que calcular o perímetro dessa figura em metros, só que eu tenho que subtrair 2 portas, tá? Lembra que existem 2 portas de 80 centímetros. Então, o perímetro aqui vai dar 5, mais 8, mais 3, mais 3, mais 2, mais 5, menos... Eu tenho que subtrair agora 2 portas. Cada porta tem 80 centímetros, 0,8 metros. Então, se eu tenho que subtrair 2 portas, porque na porta não se coloca o rodapé, então isso aqui vai dar 1,60, 1,60 m. Agora é só fazer a conta. Isso aqui vai dar 5, 8, 13, 13 mais 6, 19, 21, 26, 26 menos 1,60, isso aqui vai dar 24,40 metros. Ele diz que ele cobra R$ 2,50 por metro linear de rodapé. Então, quanto é que vai gastar de rodapé? 24,4 multiplicado por 2,50 ou 2,5. Eu posso botar 2,5 e colocar 2 casas decimais. Então, isso aqui vai dar 244, 25, 20, vai 2, 22, vai 2... 10, 12, 20. 2 vezes isso aqui, 8, 8, 4. Somando, 0, 10 vai 1, 11 vai 1, 61,00. Coloco 2 casas decimais, tá? Então isso aqui vai dar R$61. É o que vai ser gasto com o rodapé. Já descontei as 2 portas. Agora eu vou somar com os R$323 gastos com o piso. Então eu vou ter 61 com 323. 4, 8, 3. R$384. Isso é o gasto total com o pedreiro. Assim é bom, né? Cobra pelo trabalho. Porque se cobrar por dia, às vezes o pedreiro fica enrolando para ficar mais dias trabalhando e ganhar mais. R$384. Resposta certa, letra C. Agora uma questão que caiu na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Imagine uma pilha com 100 milhões de folhas de papel sulfite. Papel sulfite é esse papel aqui que a gente usa, né? É o papel sulfite. Imagine uma pilha com 100 milhões de folhas de papel sulfite, cada uma com 0,1 milímetro de espessura. Assinale a alternativa mais próxima da altura dessa pilha. Então eu vou ter que pegar 100 milhões e multiplicar por 0,1 milímetro. Vamos fazer essa conta. 0,1 milímetro vezes 100 milhões. 0,1 milímetro vezes 100 milhões. 100 milhões. Olha só, eu vou pegar esse 1000 aqui e juntar com esse milímetro para formar 1 metro. Então isso aqui vai dar 0,1 metro vezes 100 mil. Tá? Eu peguei 1000, juntei com milímetro. 1000 milímetros é 1 metro. Tá? Então agora eu fiquei com 100 mil vezes 0,1 milímetro. Desculpe, 100 mil vezes 0,1 metro. Isso aqui vai dar 10 mil metros, que é a mesma coisa que 10 quilômetros. Já calculei a altura da pilha. Agora vamos ver o que o problema está pedindo. Já sei que essa pilha tem 10 quilômetros de altura. Vai cair, hein? Muito alta.
Assinale a alternativa mais próxima da altura da pilha. A sua altura? Não, eu não sou tão alto assim. O comprimento do maior animal do mundo, a baleia azul, que é de cerca de 29 metros? Não, é 10 quilômetros, meu filho. A altura do edifício mais alto do mundo, o Petronas está com 88 andares. Olha só, 88 andares não vai dar 10 quilômetros. Um andar tem mais ou menos 3 a 4 metros, né? Então não vai dar menos de 1000 metros. A altura do pico mais alto do mundo, o Monte Everest, que é de 8.000 metros. 8.000 metros é 8,8 quilômetros. É o mais perto até agora. A distância da Terra à Lua, que é muito maior que todas as alternativas acima. Olha, o mais próximo disso aqui que tem é esse aqui. 8,8 quilômetros. Então a resposta certa, a letra D. Agora um probleminha que caiu na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Olha aqui. A área do triângulo, a área do quadrado ABCD é 300 centímetros quadrados. Ó, ABCD, isso aqui. 300 centímetros quadrados, ok? Na figura, M é o ponto médio de CD. Tá. E o ponto F pertence à reta BC. O ponto F está no prolongamento desse lado CB. Tá. Então, são duas perguntas. Qual é a área do triângulo ABF? Triângulo ABF. ABF, é isso tudo aqui. ABF. E qual é a área do triângulo ADF? ADF. Caramba! Então, uma coisa de cada vez. Vamos chamar o lado do quadrado de x. Então, aqui também é x, aqui também é x, isso aqui é x, tá? Essa medida aqui eu não vou escrever para não ficar bagunça, mas aqui é x também. Agora, olha só. Se aqui é o ponto médio desse lado e você prolongou, você vai chegar aqui num ponto que está numa distância x também. Sabe por quê? Se esse ponto aqui é médio, quer dizer que esse triângulo aqui é igualzinho a esse triângulo, idêntico. São triângulos congruentes, ok? São dois triângulos retângulos, esse cateto, esse lado igual a esse, então esse tem que ser igual a esse. Então se aqui é x, aqui tem que ser x também. Então eu pergunto, qual é a área do triângulo ABF? ABF. A área desse triângulo é um triângulo retângulo, né? Vale base, x, vezes a altura, que é 2x, sobre 2. Vai dar x2. Agora olha só, x2 é a área do quadrado, né? X vezes x. E o problema falou que a área do quadrado é 300 centímetros quadrados. Isso é o meu x2. Então, a resposta do item A é 300 centímetros quadrados. Ah, quanto é o x? Não interessa, você vai cair numa raiz quadrada aí que você ainda não aprendeu, raiz de 3. O x vale 10 raiz de 3, isso é a matéria de 9º ano. Mas você não precisa fazer, você deixa em função da área, você já sabe a área, ok? Agora o problema pergunta também, qual é a área do triângulo ADF? O triângulo ADF, esse triângulo que está marcado aqui em cinza, tá? Olha, esse triângulo, se você encarar isso aqui como base, olha só. Se você encarar isso aqui como base, isso aqui vai ser a altura dele, ó. Isso aqui vai ser a altura, mas essa altura é x, ó. Então a base é x e a altura é x. Então a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2, que é base, que é x, vezes altura, que é x, sobre 2. Isso aqui vai dar x2 sobre 2. Mas x ao quadrado a gente já sabe que dá 300. 300 centímetros quadrados dividido por 2. Isso aqui vai dar 150 centímetros quadrados. Então, a resposta do item B é 150 centímetros quadrados. A resposta do item A é 300 centímetros quadrados. Bom, agora um que caiu na prova do Colégio Militar. Uma cisterna em forma de paralelepípedo. Oh, eu sei desenhar paralelepípedo, eu adoro desenhar paralelepípedo. Paralelepípedo retângulo, tá? Tem que falar que tem paralelepípedo que não é retângulo. Tá, paralelepípedo cujas dimensões são 2 metros, 3 metros e 4 metros. 2, 3 e 4. Aqui é 2 também. Ela contém água até 2/3 da sua capacidade total. Então, quantos litros vão ter?
eu vou ter que passar todo mundo para decímetro, tá? Porque eu quero volume em litros. O volume dessa cisterna, volume total, é 20 decímetros vezes 30 decímetros vezes 40 decímetros. Isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, e mais 3, 0, 24 mil litros. Porque se eu trabalhei com as medidas em decímetro, eu vou ter o volume em litros. Só que ele está falando que ela contém água até 2/3 da sua capacidade. Então o volume de água que tem lá dentro é 2/3 disso. 2/3 de 24 mil litros. Que dá 2/3 de 24, vai dar 16 mil litros. Tá? Então essa cisterna ela tem 16 mil litros de água. Tá aí a resposta. Esse aqui do Colégio Militar também, ele não vai me dar o trabalho de desenhar a figura, porque ele já deu a figura pronta. Um aquário possui as dimensões abaixo: 15 centímetros, 30 centímetros por 20 centímetros. Rodrigo possui 3 desses aquários. Gosta de arrumar problema. Para que 3 aquários? Semanalmente ele troca água. A quantidade de litros de água que o Rodrigo necessita para encher completamente todos esses 3 aquários é o número de litros aqui. Então eu tenho que passar todo mundo para decímetro para calcular o volume em litros. E depois eu tenho que multiplicar por 3, porque o Rodrigo tem 3 aquários, como ele gosta de peixinho. Então o volume aqui de um aquário desse vai ser 2 decímetros, ou 2 não, desculpe. Tá certo. 2 decímetros. 20 centímetros são 2 decímetros. 30 centímetros são 3 decímetros. E 15 centímetros é 1,5 decímetros. Então eu vou ter o total aqui em litros. 1,5 vezes 2 dá 3, 3 vezes 3, 9. 9 litros. Cada aquário desse tem 9 litros. Ele tem 3 aquários. Então 3 vezes 9 litros são 27 litros de água que ele precisa carregar para encher os 3 aquários aqui, ó. Resposta certa, letra A. Esse aqui é um problema que caiu no Colégio Militar, caiu na Olimpíada de Matemática, depois caiu no Colégio Militar. Isso é um negócio mais ou menos comum. O Colégio Militar coloca questões que caíram em provas anteriores da Olimpíada de Matemática. Não questões idênticas, tá? Mas às vezes questões parecidas, os números mudam. Por isso que é bom estudar as questões da Olimpíada. Então vamos ver. 6 retângulos idênticos são unidos para formar um retângulo maior conforme a figura. Esses são idênticos. Essa medida aqui é 18. A área do retângulo maior formado pelos 6 é... Então vou ter que calcular isso aqui, né? 6 retângulos idênticos. Olha, eu vou chamar isso aqui de X. É o lado menor do retângulo. Tem um monte de gente aqui que também vale X. Quem é que vale X aqui também? Isso é X, isso é X, isso também é X, isso também X, X. Todo mundo aqui é X. Se os 6 retângulos são idênticos, né? Agora observe o seguinte. Se esse pedacinho vale X e aqui também vale X, então essa medida é 2X. E tem um monte de outras medidas aqui que também são 2x, porque os retângulos são idênticos. Aqui vale 2x, aqui vale 2x, aqui vale 2x, aqui também e aqui também. Todo mundo que eu marquei em verde aí vale 2x. Então observe. Essa medida 18 aqui, ela vale x mais 2x. Vale 18. Então, quanto que vale x? Vai dar 18 dividido por 3, que vai dar 6. 6 o quê? Centímetros? Não falou, então deixou indicado. 6. X vale 6. E o 2x, que é a outra medida do retângulo, vale 12. Então, com isso, a gente já consegue calcular as medidas todas. Isso aqui é 18, que eu já tinha. E essa outra dimensão aqui vale x 4 vezes, né? Ó, x, 4 vezes x, que vai dar 24. Então isso aqui é 24. 24. Então, para saber a área total desse retângulo grandão, é 18 vezes 24. 18 vezes 24... Isso aqui vai dar 24, 18, 8 vezes 4, 32, vai 3, 16, 19, 24, vai 2,
2, 13, vai 1, 432. 432 é a área do retângulo grandão. Resposta certa, letra E. E agora um probleminha que caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática. Você sabia que esse é o último problema do curso? De todos os CDs? Ah, no livro tem um outro capítulo que tem as provas, né? Mas aqui nos DVDs, esse aqui é o último problema. Então vamos ver. Se a área do retângulo dado é 12, isso aqui tudo é 12? É 12, é? Que legal. Qual é a área da figura sombreada? Caramba, rapaz. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou fazer um outro retângulo igualzinho aqui do lado. 5 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou fazer o seguinte. Esse primeiro, eu vou chamar de 1. Eu vou colocar ele aqui. 1. Esse outro, que eu vou chamar de 2, eu vou jogar ele pra cá. 2. Esse retângulo, ou desculpe, esse triângulo 2 aqui, dessa figura, tem a mesma área desse triângulo 2 aqui dessa figura. Sabe por quê? Porque ele tem a mesma base, que é 3 pedacinhos, e tem a mesma altura, que é isso aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse triângulo 3. Eu vou pegar ele aqui e vou jogar ele pra cá. Ficou fininho. 3. Esse triângulo 3 dessa figura, ele tem a mesma área do triângulo 3 dessa figura, porque ele tem a mesma base, que é essa aqui, e tem a mesma altura, que é isso. E ora, as áreas desses três aqui juntos são exatamente a metade da área do retângulo grandão. Então, olha, se a área do retângulo dado é 12, qual é a área da figura sombreada? A metade de 12, 6. Resolvemos sem fazer conta, só fazendo equivalências entre áreas. Então você pode ter uma figura, pode ter uma outra figura que você não consegue calcular a área, mas pô, você consegue dizer que elas são iguais. Se dois triângulos têm a mesma base e a mesma altura, eles podem ter formatos diferentes, mas se a medida de uma base é a mesma e se a medida da altura é a mesma, então eles têm a mesma área, tá? Então conseguimos mostrar que a metade da área do retângulo grandão é igual à soma das áreas dos triângulos. Então, o que o problema pede é 6. Pessoal, chegamos então ao fim do capítulo 12. Chegamos ao fim do último DVD. É claro que vocês devem assistir todos os DVDs. É bom você assistir novamente depois para recordar, mas fundamental que você faça os exercícios todos de cada capítulo. No final de cada capítulo, faça os exercícios e faça a prova simulada. O capítulo 13 do livro, ele tem 5 provas simuladas. Eu recomendo que você, antes de fazer essas 5 provas simuladas, você volte nos capítulos, refaça as provas simuladas do final de cada capítulo, e aí você vai partir para as provas simuladas do capítulo 13, e você vai ver que se você estudou direito, você vai conseguir resolver essas questões com grande facilidade, porque você aprendeu matemática, você não ficou só decorando questão que caiu em provas anteriores, tá? Você estudou a teoria, você aprendeu a teoria, e agora pode ser a prova anterior que for, você vai conseguir resolver, tá bom? Manda brasa e até a próxima!